Olá, tudo bem? Eu sou Alexandra, eu sou pedagoga, sou psicóloga e especialista em neuropsicologia. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as emoções. Será que as nossas emoções impactam na aprendizagem? Será que influenciam de alguma forma em aprender a ler e escrever? Então, vamos pensar na seguinte situação. Você tem uma prova muito importante para fazer. Você planejou, você estudou, está confiante que vai conseguir passar nessa prova. Essa prova ela é determinante para o seu futuro, para a sua vida profissional, vamos dizer assim. No dia da prova, seu filho amanhece com uma febre de 40 graus. Você vai conseguir fazer a prova da mesma forma que se não fosse com essa situação? A sua emoção vai conseguir deixar você tranquilo para fazer essa prova? Você vai ficar tranquilo? Você não vai sentir ansiedade nenhuma? Você vai conseguir se concentrar para fazer essa prova? Ou não? Se não conseguir, também não tem nenhum problema. Mas se conseguir, ótimo. Quer dizer que a sua inteligência emocional está muito boa. Porém, a gente não aprende inteligência emocional de uma hora para outra. Ou melhor, a gente não nasce sabendo. A gente aprende. Como a gente aprende a ler e escrever, emoção a gente aprende a manejar. E aí, ela impacta ou não impacta na aprendizagem? É óbvio que impacta. A emoção, nossas emoções, nossos sentimentos, elas impactam muito na aprendizagem. Se eu estou muito feliz, se eu estou muito triste, se eu estou ansioso, se eu estou deprimido, que vontade eu tenho de estudar? Que vontade eu tenho de aprender a letrinha que a professora está tentando me ensinar? Se eu não estou bem, se eu estou triste, se eu estou muito insatisfeito com o que está acontecendo lá em casa, por exemplo. Nós podemos citar N situações, N momentos, vários momentos onde as crianças ficam impactadas pelas emoções. E as crianças precisam aprender a manejar as suas emoções, desde muito pequenas, desde muito cedo. Elas precisam saber como realmente manejar essas emoções, como regular essas emoções. Porque a emoção vai acontecer. A emoção é básica. Ela acontece no nosso organismo. A gente não consegue impedir de sentir uma emoção. A gente não consegue impedir de ficar triste. A gente não consegue, principalmente a raiva, a gente não consegue impedir de ficar com raiva sobre algumas coisas. A gente não vai conseguir. O que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir manejar os nossos atos, os nossos comportamentos a partir dessa emoção básica, dessa emoção inicial que a gente sente. Outro exemplo, eu estou em casa à noite sozinha e eu ouço um barulho de vidro quebrando, de janela, por exemplo. É inevitável eu não sentir medo, eu vou sentir medo, até porque o meu organismo vai preparar esse medo vai preparar meu organismo para eu fugir, para eu correr, para eu sobreviver, tá? O sangue vai para o meu cérebro vai preparar o meu corpo para jogar o sangue para as extremidades para eu conseguir correr e fugir. O medo vai ter, não vou conseguir evitar de ter medo. O que eu vou manejar? O comportamento que eu tenho a partir daí. Eu vou levantar, vou tentar ver o que está acontecendo, vou tentar ver se não foi um galho, se não foi o vento. E se for realmente um ladrão ou alguém tentando roubar minha casa, eu vou tomar a atitude que eu acho mais correta naquele momento, né? Então as emoções básicas a gente não vai conseguir controlar. A gente vai sentir e elas causam reações no nosso organismo, reações fisiológicas, liberação de hormônios no nosso organismo, que são muito importantes para o nosso organismo. A gente não pode falar que existem emoções boas e emoções ruins. As emoções são emoções. É muito importante a gente ficar feliz, como é muito importante a gente ficar triste em alguns momentos. É muito importante a gente ficar feliz, a gente se sentir vitorioso,
Mas também é importante a gente sentir frustração, a gente perder de vez em quando, né? E com esse sentimento aprender a manejar essa sensação, esse mal-estar que esse sentimento causa no nosso organismo. E as crianças precisam aprender a fazer isso. E nós, professores, sou professora também, precisamos ensinar nossos alunos, nossos pequenos aprendizes, a lidar com essas sensações que essas emoções causam no nosso organismo. É muito comum uma criança pequena ter dor, sente dor, febre, e quando vai se pesquisar a causa dessa dor, a causa dessa febre, não encontra biologicamente, não se encontra biologicamente nada de errado para que essa dor e essa febre estejam acontecendo. Fundo emocional. Ou seja, eles não sabem como transparecer, como demonstrar esse sentimento e o corpo demonstra por eles, né? Então a gente precisa ensinar nossas crianças desde pequena a observar, a se olhar, a se conhecer, a entender por que está com raiva, a entender por que está feliz, a entender por que está triste. Só assim a gente vai conseguir pessoas emocionalmente inteligentes. Ah, mas existe uma fórmula? Existe uma receita? Não, não existe uma fórmula, não existe uma receita. Por quê? Porque todo indivíduo é diferente um do outro. Toda criança é diferente uma da outra. E toda criança aprende num ritmo diferente um do outro. Porém, quanto mais experiências, quanto mais situações eu proporcionar para essas crianças em relação às questões socioemocionais, mais possibilidades eu estou dando para eles de entenderem seus sentimentos, de manejarem suas emoções, de regularem as suas emoções. Não é à toa que a BNCC, né, que é a nossa base curricular aí de conteúdos, traz 40 e poucas habilidades socioemocionais envolvidas dentro daquelas 10 habilidades gerais, lá, aqueles 10 pontos que eles elencam para trabalhar com as crianças. Se a gente for olhar cada uma daquelas 10 habilidades, a gente encontra N situações dentro do socioemocional que a gente pode e deve trabalhar com as crianças. Isso desde o berçário até o Fundamental 2, ensino médio, né? Porque às vezes a gente olha para as crianças de ensino médio também, para os nossos adolescentes, e acha que eles são grandes, né? Eles não são grandes, eles ainda são aprendizes. Na verdade, se a gente for olhar, todos nós somos aprendizes por muito tempo. A gente só termina no fim da vida, né? A gente deve continuar aprendendo para a vida toda, e isso na questão emocional também. Quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente tentar, quanto mais exercício de reflexão a gente fizer, mais a gente aprende a regular e a controlar as nossas emoções. Na verdade, não seria nem controlar as nossas emoções, mas os nossos comportamentos a partir das nossas emoções. A emoção é básica. Alegria, nós temos aí alegria, tristeza, a raiva, o nojo, né? São emoções básicas e a partir dessas existem outros N sentimentos, né? que vêm dessa. Por exemplo, o contentamento, o entusiasmo, podemos dizer que é um filhote da alegria, né? O ressentimento, o rancor, a mágoa são filhotes da raiva, filhotes da tristeza também, em algum ponto. Então, como que nós vamos lidar a partir daquela emoção inicial com isso? E isso, tudo que eu falei até agora, impacta muito na nossa aprendizagem, tanto na nossa como na dos pequenos. Então, imaginem, nós adultos que já sabemos manejar teoricamente, sabemos manejar nossas emoções, sabemos regular nossos sentimentos, ficamos tão impactados quando acontece alguma coisa que nos tira fora da rotina. Imagine uma criança que ainda está aprendendo isso. Então, nós, professores, temos o dever, né, moral, inclusive, de estar ajudando a ensinar isso, de estar trabalhando isso com essas crianças. Por quê? A escola é o ambiente de maior interação social que essas crianças têm. Habilidades socioemocionais.
A gente só vai conseguir desenvolver essas habilidades na interação social, no grupo. E aonde que esse grupo está? Qual é o primeiro grupo que a criança faz parte? Família. Qual é o segundo grupo que a criança vai fazer parte? Escola. Hoje os nossos pequenos aprendizes, pelo menos aqui no município onde eu trabalho, entram numa unidade escolar com 6 meses de vida, né? Então, como que essa criança, quem que está com essa criança ali, muito perto dessa criança nesses períodos de aprendizagem, dessa primeira infância, que são muito importantes para ela? Professor. E é o professor que vai ter que trabalhar com essa criança também as questões socioemocionais. Porém, para trabalhar as questões socioemocionais com eles, eu também preciso estar bem. Eu também preciso que as minhas questões emocionais, a minha regulação também esteja bem, né? É muito fácil falar. Não é fácil se regular, mas é um exercício diário que tem que acontecer diariamente. Então você, professor, professora que está me ouvindo nesse momento, precisa aprender também a olhar para si, a olhar para os sinais que o teu corpo está te dando. Quantas vezes você teve dor nas costas do nada? Quantas vezes você tem dor de cabeça sem nem saber por que está tendo dor de cabeça? E aquela dor começa a acontecer diariamente, você se acostuma com a dor? E as alergias psicossomáticas, como a gente fala, as doenças psicossomáticas? Nossa, a psoríase, a rosácea e N outras que eu poderia estar citando, que são todas de fundo emocional. Então, olhe para o seu corpo, professor, olhe para você, como que está a sua regulação, porque você só vai conseguir trabalhar com essas crianças e ser o mais produtivo possível com elas se você também estiver bem. Estamos voltando de um período de férias, de um período de recarregar energias, e espero que todos tenham usado esse período para realmente recarregar suas energias, para realmente cuidar de si e agora poder estar 100% de corpo e alma com seus alunos na sala de aula. Fácil não é. Como eu já falei para vocês, eu sou pedagoga também. Trabalhei muito tempo dentro de sala de aula com crianças pequenas. Hoje atuo na psicologia. Uno junto uma coisa com a outra, tá? Mas vocês precisam olhar para si. Como eu já disse, vou repetir mais uma vez, fácil não é, mas é um exercício diário. E aí a gente precisa passar isso para as crianças. Porque uma criança com uma regulação emocional mais estável tem mais aptidão para aprendizagem. O seu cérebro vai estar liberando hormônios que podem ajudar na aprendizagem. Quando essa aprendizagem ela é lúdica, como a gente costuma dizer, quando ela é prazerosa, quando ela traz prazer para a criança, é muito mais fácil a fixação desse conteúdo. Então, tudo tem que ser lúdico, a vida tem que ser lúdica. Nós temos que ter prazer em viver. Nós temos que ter prazer em exercer as nossas funções. Mas tem muitos empecilhos, é muito difícil. Sim, todas as carreiras são difíceis, todas têm empecilhos. Nunca tudo é 100%. E a gente tem que aprender a reverter e transformar as questões ao nosso favor, né? Então, se você estiver bem, você consegue fazer com que as pessoas que estão ao seu redor, à sua volta, estejam bem também. E isso se reflete muito nos nossos alunos, tá? Olhar para esses seres pequeninos, carentes de aprendizagem, carentes às vezes de N coisas, e aprender a visualizar neles também quando eles precisam de carinho, de atenção, de dizer tente de novo, você consegue, você é importante. Isso impacta de uma forma muito positiva na aprendizagem, porque às vezes a gente se sente frustrado, a gente se sente, e é muito difícil o processo, por exemplo, de alfabetização. O processo de alfabetização é um processo muito difícil
difícil para uma criança de 7 anos. Hoje a gente pega um livro e lê e como se não fosse muito fácil, mas não é. A criança tem que transformar um processo visual, um processo de memorização numa letra, ou uma escrita. E isso é um processo muito complicado. Então é um processo que precisa de muita atenção do professor. E mesmo depois, né, até os nossos adolescentes. É fácil aprender uma coisa nova? Nós adultos, você adulto, é fácil aprender uma coisa nova? Se dispor a aprender a uma coisa nova não é fácil. Porém, quando a gente está disposto, quando a gente tem motivação para fazer isso, a gente consegue, né? E nós, professores, temos que ser a motivação para as crianças. Mostrar essa motivação de N formas. Como eu falei para vocês, a vida tem que ser lúdica. O lúdico não tem que acontecer só lá na educação infantil, só lá na primeira infância. O lúdico tem que acontecer sempre. Por quê? Porque se eu tenho prazer naquilo, é muito mais fácil de aprender. Porque se o meu cérebro está liberando serotonina, dopamina e esses hormônios todos, que são os hormônios do bem-estar, é muito mais fácil acontecer a aprendizagem. É muito mais fácil que o meu processo de memorização aconteça, porque o processo de memorização é um processo de aprendizagem, né? Eu memorizo aquilo. Eu não estou falando de memorização, aquela memorização que a gente faz de forma corriqueira aí. Memorização é guardar mesmo na memória aquilo que é importante. E recordem na sua memória, o que vocês guardam? Não são as coisas que mais mexeram com a sua emoção? Não é aquilo que mais deixou você, que mais teve um impacto emocional na sua vida? Tanto bom quanto ruim? Momentos muito felizes como os momentos tristes? Então, vamos usar isso a favor da aprendizagem, a favor dos nossos alunos conseguirem aprender de uma forma mais específica, tendo uma melhor organização, trazendo não só o lúdico, não só a brincadeira, mas tudo aquilo que dê prazer, que motive, que faça o meu aluno ter vontade de ir para a escola, que faça o meu aluno ter vontade de ir lá me ouvir, escutar o que eu estou falando, seja ele da educação infantil, seja ele do ensino fundamental, seja ele lá do ensino médio. Aí a gente vem numa vibe, numa situação da gamificação, né, das metodologias ativas. Então, eu largo tudo que eu tinha e pego tudo que é novo? Não sei. Mas tudo que me trouxer, que me agregar, eu preciso observar, eu preciso cuidar. Eu preciso agregar tudo aquilo que eu acho que pode fazer com que o meu aluno aprenda de uma melhor forma. Eu costumo ver a sala de aula como um grande laboratório, onde qual é o método que a gente usa dentro do laboratório? Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Qualquer grande experimento, as vacinas, as inovações na medicina que a gente tem hoje, tentativa e erro. E a nossa sala de aula não pode ser, deve ser um laboratório, onde eu tento e erro, mas depois eu tento de novo para acertar, né? Não que eu vou focar no erro, não é isso, mas eu vou, porventura, em alguns momentos, cometer erros, mas depois, em cima desses erros, eu vou fazer o certo. Então, se a gente pensar dessa forma, no final o experimento vai acontecer. No final, o produto final vai surgir, que para nós, na educação, é a aprendizagem. É o meu aluno do primeiro ano dele escrever, do segundo ano dele escrever, é o meu aluno do ensino médio saber se comportar, saber atuar com o mercado de trabalho, saber se relacionar, por exemplo, entre outras 1000 coisas que eu poderia estar citando aqui, né? Então, assim, tema inicial da minha palestra, da minha fala, porque isso não é uma palestra, né, gente, é uma conversa.
é uma fala de alguns minutos só para vocês. As emoções impactam na aprendizagem? Emoção é básica. Emoção é base de tudo, tá? Emoção é base de tudo e impactam muito na aprendizagem das crianças, muito mesmo. Então, observe seus alunos, sejam humanos cuidando de humanos. A gente precisa disso. A gente precisa de conteúdo sistemático, sim, que essa é a função da escola. Esse é o objetivo da escola, que o meu aluno saia dali com conteúdo sistematizado. Sim, porém, é um ambiente riquíssimo de interação social. É o melhor ambiente para a gente trabalhar, é o melhor laboratório que existe para a gente trabalhar a interação social, para a gente trabalhar a regulação de emoção. E é de um dia para o outro que a gente aprende? Não. É aprendendo a lidar com a frustração, com a alegria, com a tristeza, com o medo, com a raiva, desde bebê até os nossos queridos alunos do ensino médio e até a vida adulta. Porque não é fácil manejar a emoção, mas é possível. São comportamentos aprendidos. E todo comportamento a gente aprende, ou a gente desaprende, né? Fácil não é, mas é um exercício diário e precisa ser feito. Então a gente precisa olhar para esses alunos como seres emocionais, que são movidos a partir disso também. Porque eu não vou conseguir ler um texto se eu não estou bem, se eu estou triste, se lá em casa alguma coisa aconteceu que me deixou ruim, me deixou mal, e eu não consigo chegar na escola e aprender. Eu só penso lá em casa, a minha cabeça está lá, meu coração está lá, minha emoção está lá. E a professora quer que eu aprenda a letra A, de qualquer jeito. Às vezes não é um momento só de um abraço, de um carinho e de dizer eu tô aqui, se precisar de mim, amanhã você aprende a letra A. Então é preciso olhar para essas crianças, é preciso olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, não só para os alunos, para os nossos colegas também de trabalho, e dizer, às vezes eu tô aqui, se você precisar, eu tô aqui, certo? Então eu espero que essa minha fala agregue um pouquinho hoje de emoção para vocês, agregue um pouquinho de conhecimento, é mínimo que eu estou falando com vocês, é básico que eu estou falando para vocês, mas não tem como a gente fugir disso, tá? Não tem como a gente dizer que emoção não impacta. Tudo é emocional, tudo é básico, a emoção é base para qualquer aprendizagem, certo? E lembrem disso, tudo que der prazer, tudo que for mais gratificante, que for mais prazeroso, melhor será aprendido, tá? Então, outra situação também, tudo que envolver os nossos sentidos também é muito válido, também nos traz muita aprendizagem, certo? Porque é o nosso ponto de entrada das coisas, é sentindo, é vendo, é ouvindo, é cheirando, é tocando. O olfato, por exemplo, tem um poder muito forte na nossa memória. Então vamos pensar em tudo isso na hora que nós estivermos com os nossos alunos, com os conteúdos sistemáticos dentro da sala de aula. Porque se eu aliar isso aos conteúdos sistemáticos, é muito mais fácil eu aprender a escrever laranja se eu lembrar do cheiro dela. É muito mais fácil eu aprender a escrever laranja se eu lembrar da cor da laranja. E assim por diante. São pequenos exemplos que para fazer com que a gente consiga entender tudo que ativar meu cérebro de uma forma mais interessante vai me cativar e me motivar para a aprendizagem, para aquilo. Muito obrigada pela paciência de vocês, muito obrigada pelo convite de estar aqui falando um pouquinho com vocês hoje sobre emoção. É uma fala bem curta, como já falei, são momentos bem curtos que a gente está proporcionando aqui, falando com vocês. Agradeço e fico por aqui hoje. Até mais!
Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.